Mais uma vez, boa noite, pessoal que está aí conosco pela internet. Vamos lá. Aceitação. Vocês acham ser fácil aceitar? Não é fácil. Então, sobre aceitação, nos fala Paulo, entende o que eu digo, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Timóteo, capítulo 2, versículo de 2 a 7. Então, nós vamos fazer aqui um pequeno exercício sobre aceitação, porque nós estamos vendo hoje tanta intolerância, tanta dificuldade de nós aceitarmos as coisas como elas são, o próximo como ele é, a vida como se apresenta, que nós realmente temos que fazer esse exercício de aceitação muitas e muitas vezes, pensar muito nesse processo, procurar serenar um pouco as nossas dificuldades, não querer ser dona de tudo, não querer consertar tudo, enfim. E essa aceitação seja de nós mesmos. Porque a gente tem pessoas que não se aceitam, né? A gente começa assim, não aceitando o próprio corpo. Se é magra, quer ser um pouquinho mais gorda. Se é gorda, quer emagrecer. Se tem o cabelo crespo, quer ficar liso. Se tem o cabelo liso, quer ficar crespo. Se é alta, quer ficar baixa. Se é baixa, quer ficar alta. Nós começamos pelo próprio corpo, né? Muitas pessoas não se aceitam. E aí você começa a ter que aceitar como você é. Não, as coisas não se mudam assim de repente. E você sofre por isso. Eu fico com muita pena porque a gente vê hoje em dia, que está na moda, né, essas influências e que se mostram cheias de joias, de carros, e fazem não sei quantos procedimentos, e estica aqui, sobe aqui, aumenta aqui, acolá. E tem pessoas que vivem aquilo, que eu queria fazer isso, eu posso ser melhor, eu posso fazer isso, e sofrem absurdamente porque não querem aceitar aquilo que se é. Lembrando que é exatamente a nossa essência que vai chegar lá. É a nossa essência que vai chegar lá. Essa semana mesmo nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre o Jorge, que era um mendigo, que ia muito ver o Chico, e ele era muito. Era mendigo, né? E além de tudo, ele cheirava muito mal, e tinha um hálito muito pesado, e enfim, era um mendigo, bem mendigo mesmo. E quando assim, ele chegava perto das pessoas, as pessoas se afastavam, não queriam estar perto, enfim. E o Chico fazia questão, vem aqui, Jorge, vem. E ele conversava, o Chico conversava com ele, beijava ele beijava o Chico. E os dois ficavam ali conversando, e enfim. Aí, quando foi um dia, ele soube que o Jorge tinha desencarnado, doente, né? Desencarnou. Quando depois ele viu o Jorge sendo recebido como um espírito de luz. Quer dizer, tanta gente que estava toda bonitinha, linda e formosa, deve ter ido para lá, como é a rainha do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, exatamente, né? Quando a escrava foi recebê-la cheia de luz, ela disse, mas quem és tu? Ela disse, sou eu que vim lhe receber. Quer dizer, nós temos que pensar que a nossa essência vai para lá. Aqui vai ficar o que sobra, o resto. Então, nós temos que começar a nos aceitar, pensar em mudar e nos transformar. Então, vamos fazer esse exercício juntos. Você aceita a vida que Deus te deu? Mas tem que falar a verdade, tá, gente? Vocês me desculpem, eu estou altamente alérgica, que eu estou fazendo, mexendo com. Oi, minha alergia está brava. Vocês aceitam a vida que Deus deu para vocês ou não? Então, nós queremos sempre mudar a vida, né? Nós estamos sempre querendo ter uma outra vida, querendo ser uma outra pessoa, e dificilmente você fala, poxa, eu sou tão feliz, eu tenho tudo aquilo que Deus me deu, eu sou feliz com tudo aquilo que Deus me deu. A aceitação é algo que faz com que você sofra muito menos do que você imagina. Nós, às vezes, não, nós sofremos muito mais exatamente por não querermos aceitar as coisas como são. Exatamente por isso.
Ah, eu queria que meu filho fosse assado, eu queria que meu marido fosse cozido. Então, essa falta de aceitação daquilo que te chega, que você precisa. Se chega para você é porque precisa. Então, isso nos faz, sabe, ter a vida muito infeliz, pesada. E vida pesada é uma coisa difícil, né? A palavra já diz pesada. Você se aceita como é? Nós já conversamos sobre isso, né? Também não. As pessoas nunca se aceitam como são, né? É difícil, às vezes, as pessoas, não, eu estou achando ótimo. Eu tenho aquilo que eu busquei isso, ou então eu vim dessa forma. Foi isso que Deus me deu, e eu sou feliz assim. Agora, amigos, você aceita os teus familiares? Aceita? Hum? Eu aceitava. É verdade, Rosa. Você é uma pessoa feliz com isso. Você tem uma família enorme, né? Adoro. Que bom, isso é muito bom, né? Você ter a família que realmente você aceita, a família que realmente você sabe que precisa, que merece, onde você encontra espíritos afins. Porque em família você geralmente encontra espíritos afins e espíritos não tão afins. Isso faz parte desse processo de aprendizado no campo da família. Nós temos alguém que nós nos identificamos profundamente e tem outros que nós temos aquela restrição difícil de aceitar, mas é aquela pessoa que nós precisamos conquistar, é aquela pessoa que nós precisamos resolver certas pendengas que, infelizmente, nós trazemos lá de trás, se não for dessa, é lá de trás. Então, é necessário que a gente faça o possível para ter o melhor a melhor a convivência familiar possível, mesmo que às vezes seja difícil, mesmo que às vezes a gente tenha pessoas do nosso lado tão complicadas, tão, sabe, difíceis mesmo, muito difíceis. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que veio conversar comigo, precisando muito conversar, exatamente por causa disso, porque a co-sogra dela, quer dizer, a sogra do filho dela, né, é uma pessoa terrível, uma pessoa complicada, é uma pessoa que não dá para entender. E ela, conversando comigo, eu digo, olha, pelo bem do teu filho, pelo bem da tua nora, você tem que começar a ter um pouquinho mais de tranquilidade. Que, além do mais, essa sogra quer estar sempre lá. Quer estar, porque elas têm um netinho e quer estar lá sempre. Ela mora numa ladeira bem íngreme. E ela chega lá e diz assim, fulano, você não pode mudar daqui, não? Porque eu não sou cabrito para ficar tendo que subir ladeira toda hora. Assim, é nesse terror. Difícil, né? Muito difícil. Foi você que fez esse salgadinho pro aniversário do fulaninho? Não tá bom, não. Você podia ter feito diferente, né? Poxa, um pouco mais de manteiga. Então, a convivência, assim, é muito difícil. Realmente não é fácil. Mas, às vezes, aparecem essas pessoas num bonitinho. Cadê? Então, então, ficou. Então, a gente precisa ter essas pessoas, às vezes, mas não é pouco difícil, não é muito. E nós temos que, de repente, começar a acertar. Se nós não conseguimos acertar tudo nesta encarnação, não vamos deixar para outra a conta aumentar mais ainda, não. Pelo amor de Deus, afasta um pouco, sabe? Desliga um pouquinho, faz o possível para você não ter tanto contato, mas mesmo assim, quando tiver, reza bastante, bebe bastante água, vamos à luta. Porque é assim que as coisas acontecem. Nós encontramos, às vezes, no meio familiar, pessoas extremamente difíceis que a gente realmente não tem qualquer afinidade e as coisas ficam difíceis. Mas é melhor nós acertarmos nessa, porque na outra vai ficar pior. Então, é melhor. Você aceita os teus conflitos? Quem é que não tem conflito, né? Tem alguém aqui que não tem conflito? O que é conflito? Marquinhos, o que é conflito?
Conselho você. Não tá com um advogado em um conflito. É? A resposta é depende, tem conflito de tudo. Ideia, Eu acho conflito de conflitante valor, falar em conflito, né? Depende. Conflito de ideia, conflito de valor. Exatamente, quer dizer, é Impacto. quando as coisas acontecem, né, e são antagônicas e que você não consegue aceitar de uma forma adequada, né? Então, nós temos conflito no trabalho, em casa, na rua, sei lá, hoje em dia tem conflito em tudo quanto é lugar. Agora, os nossos conflitos íntimos é que são difíceis. Esses são mais complicados, porque aqueles que nós temos com o próximo, o máximo que pode acontecer é nós nos distanciarmos daquele próximo e já fica um pouquinho mais leve o conflito. Mas quando nós temos interior, quando nós temos conosco mesmo, sabendo que nós temos determinadas dificuldades e que nós não conseguimos vencer, não, hoje eu não vou fazer isso, não, prometo, não vou, não quero, não gosto disso, eu detesto o que eu faço. Daqui a 2 minutos está fazendo igualzinho. Então, esses conflitos, ou você apazigua, né? Ou você entra num terreno não só de aceitação, mas pelo menos a gente faz um trato, né? E dizer, puxa vida, hoje eu não vou fazer, mas amanhã eu faço, ou então eu faço hoje, talvez amanhã eu não consiga. É apaziguar a si próprio, tranquilizar a si próprio. Uma das coisas que eu fico mais triste é quando eu escuto alguém dizer, eu não aceito. Ah, e aí? Faz como? Não aceita? Ah, então tá. Como é que você resolve isso? Você aceita as suas decepções? Quantas vezes nós decepcionamos, né? Nós nos decepcionamos. Por que será que nós nos decepcionamos? Alguém sabe responder? Por que que a gente se decepciona? A gente cria grandes expectativas. Né? Tá? Hoje, a próxima a fazer palestra aqui vai ser você. Não, eu vou falar com você, eu vou pensar. Tá? Isso eu não sei. Vou pensar na próxima encarnação. Mas é exatamente isso, né? A gente não aceita, né? A gente não aceita as nossas decepções. As nossas decepções são coisas que a gente cria aquela expectativa, achando que aquilo vai acontecer, achando que aquilo vai ser dessa forma, achando que as coisas vão acontecer dessa maneira. Não acontece e nós ficamos profundamente decepcionados. E não aceitamos aquilo. Lembrando sempre que é dificílimo nós nos transformar. Mas é muito. Alguém acha fácil se transformar? Agora, você imagina transformar o outro. Se nós, que somos conscientes, donas de nós mesmos, das nossas ações, que temos o livre-arbítrio para mudar na hora que quiser, é difícil. Como é que eu vou começar a querer mudar o Roberto? Que também tem o seu direito, que tem o seu livre-arbítrio. Como é que faz? Faz como? Vamos pensar nisso. E essa também é difícil. Você aceita suas dificuldades financeiras? Se todo mundo ficou quieto, é porque todo mundo aceita, certo? Isso já é uma bênção, claro, né? Todo mundo Porque ficou está tão. satisfeito com o Exatamente, exatamente. Então está todo mundo bem, está todo mundo na boa. Não, é exatamente isso. Eu acho que as pessoas não estão caladas, elas aceitam, né? Tá tudo bem, tudo apaziguado, todo mundo aceita o que tem, pronto, tá ótimo. Isso já é meio caminho andado, né? Já estamos num bom caminho. Vamos ver outra. Você aceita as ingratidões contra ti? Você acha que depende da pessoa? É claro que toda ingratidão tem um peso, né? Quando vem de uma pessoa que você gosta muito, quando vem de uma pessoa muito chegada a você, obviamente ela dói mais do que uma pessoa que de fora, né?
mas a ingratidão vai existir no mundo, porque existe desde que o mundo é mundo. E nós sofremos a ingratidão também por causa das expectativas que nós criamos. É exatamente por causa da expectativa que nós criamos. Porque se nós não criássemos qualquer tipo de expectativa, nós iríamos fazer as coisas de uma forma tão natural e tão normal que se viesse algum benefício, ótimo, se não viesse também, está tudo bem. Então, jamais nós sofreríamos ingratidão. Que aquilo chegaria até nós, se chegasse, ótimo. Se não chegasse, também ótimo. Mas nós não, nós criamos aquela expectativa. Nós criamos aquela vontade que a pessoa faça, né? Retribua aquilo que nós jogamos de esperança em cima daquela pessoa. E ela não retribui da mesma forma. Até porque às vezes ela não sabe. Às vezes ela não sabe, e às vezes ela não faz nem por mal. Você faz assim um bolo maravilhoso, cuida com todo amor e carinho, uma comida deliciosa, e faz, eu vou fazer sei lá, pro meu filho. Vou fazer, e vou fazer da melhor forma possível, comprar os melhores dos alimentos, né? E faz aquela comida que ele gosta. Quando ele chega, meu filho, tá bom? Mais ou menos, mas tá meio salgado, né? Aí você se desmantela. Por quê? Porque nós criamos uma expectativa que daquele filho viesse um aplauso maravilhoso, tá ótimo, está muito bom, está fantástico, está maravilhoso, porque nós criamos aquilo dentro de nós, porque nós somos assim, porque nós fazemos como se fosse o enredo de um filme, para que aquelas pessoas nos trouxessem aquilo que a gente quer, quando na verdade isso não acontece. As pessoas dão o que dão. E às vezes não fazem nem por mal. Ela não está sabendo que você levou 10 horas para comprar todos aqueles ingredientes, que você ficou na cozinha até tarde fazendo, sei lá, pastelão, sei lá o que é. Ele não tem isso. Ele acha que foi uma coisa normal que você fez para fazer. Então, ele não faz nem para te agredir, nem para te ofender, nem para te chatear. Ele simplesmente falou aquilo que estava no coração dele e ele não pensou que fosse te atingir de tal forma, que você criou a expectativa que você ia receber milhões de aplausos e não recebeu. Eu queria que que vocês disputassem os amigos espirituais de vocês, que todos nós temos, vocês sabem que todos nós temos. Ninguém, o pior ladrão, a pessoa pior que existe no mundo, tem um amigo espiritual, um anjo guardião, aquele que cuida dele. Isso é fato, né? Mas eu queria que vocês estivessem igualzinho a Frei José, que quando eu faço uma coisa maravilhosa, muito boa, olha, no dia que ele falou assim, fez um bom trabalho, é porque eu fiz um negócio assim, arrasante. Negócio assim que, nossa senhora. Era para receber aplausos de pé. Você fez um trabalho certo. Aí você já viu, né? Quer dizer, quando você tem isso, não é assim, você não fez direito, não está bom, cuidado, se cuida. Olha isso. Aí você já fica mais ou menos. Quer dizer, quando você recebe um elogio, poxa, aquilo enche a tua alma de alegria. Porque você tem sempre uma pessoa no seu pé dele cobrando, dizendo que você deve ou não deve fazer, que você pode ou não pode fazer. Então, essas coisas são boas até para que você melhore e que você consiga essa convivência um pouco menos sofrida para você. Que somos nós que sofremos. Somos nós que passamos dificuldades nesse processo. E aí ele continua. Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, que cada indivíduo está num grau diferente de evolução. Portanto, aceita você e o próximo como são. Então, nos aceitar como somos não é apenas ficar achando que somos maravilhosos, fantásticos, não é bem isso. E nem achar também que o próximo é assim. Mas, pelo menos, aceitar, ele é assim. Ele não vai mudar. Ele não quer mudar. Ou ele não pode mudar. Não que você também não faça esse exercício com você, pensando, eu posso ser um pouquinho melhor assim. Eu posso aceitar melhor.
Eu acho que é um pouco de boa vontade com você e com aqueles que convivem com você. Eu não posso exigir que de uma vaca de, sei lá, Guaraná. Não se pode exigir isso. Então, no momento em que você diz, não, fulano dá aquilo que tem, é o que ele tem para dar, e aquilo vai ser muito bom para mim. Eu aceito com prazer aquilo. E eu sou assim, vou procurar melhorar, mas às vezes a gente não consegue. Então, a convivência passa a ser melhor. É isso que eu quero, sabe, que a gente grave bem. Nós podemos fazer da nossa vida uma vida melhor. Basta nós querermos. Mas muitas e muitas vezes nós não queremos. Que eu não aceito, que eu não gosto, porque fulano é chato, porque o fulano deixa a porta da geladeira aberta. Eu, um dia desse, eu não sei quem foi que mandou um negócio lá nesse Instagram, sei lá, no Zap, em que a mulher fica assim, com um chinelo, já viram? Um chinelo assim, e o cara chega em casa, vai pegar a toalha, bota em cima da cama, ele corre, vai lá e já viu? Aí, Não vi. aí ele vai beber água na própria garrafa, quando ele está fazendo assim, ele, eu vou ver se eu acho, aí depois eu mando. É exatamente isso, né? Então, se a gente sabe que aquilo incomoda a dita custa, o que que você vai fazer? Ah, porque eu quero. Então, você também quer levar bronca, então você também quer que a desarmonia habite a sua casa. Ah, mas eu não vou mudar porque ela quer que eu mude. Então, ou então, mais uma coisa linda. Eu só vou mudar se ele mudar. Aí é lindo também, né? Muito bom. Quer dizer, ele não muda nunca e você também não muda nunca e fica todo mundo naquela guerra sem fim, porque é exatamente isso que acontece quando os dois batem pé e dizem que não vão mudar. Então, gente, aceitar as pessoas como são, às vezes dá um pouco de trabalho, às vezes dá um pouco de tristeza, mas é o que nós temos e é o que nós. Gente, quando nós botarmos na nossa cabeça que nós temos o que precisamos para aprender e mudar, nós vamos ser mais felizes. Vocês podem ter certeza que nós vamos ser mais felizes, mas muito mais felizes. Porque é exatamente esse processo esses empates vêm exatamente porque nós achamos que aquilo não está certo e queremos mudar aquilo que não tem como mudar. Vamos procurar jeito de melhorar. E como é que a gente muda? Aceitando as pessoas como elas são. Já é um passo maravilhoso que a gente pode dar. Então, isso já é alguma coisa que a gente precisa fazer com um pouco mais de carinho e cuidado, que é exatamente isso que nós precisamos. É dizer, aceita. Isso aí, você sabe que isso aí é o meu mantra há mais ou menos mais de 10 anos, né? Aceitar as pessoas como elas são, que é exatamente isso que nós precisamos. Aí depois ele diz assim: entende o que eu digo, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A compreensão de Deus virá junto com a sabedoria, e ela te conduzirá à aceitação plena dos potenciais humanos, desenvolvidos ou não, seja de natureza intelectual, seja de natureza espiritual ou emocional. Nós temos esses três problemas, às vezes, para resolver, né? Um problema é intelectual. A gente, às vezes, está com pessoas que não têm os mesmos conhecimentos que nós temos, a mesma escolaridade que nós temos. Então, a gente começa a ter embates intelectuais, né? Você falou errado. Não é problema, é problema. Aí começa aquela confusão. Gente, ele só fala problema, que vai fazer o quê? Porque ele aprendeu assim, porque está errado. Enfim. Então, essas coisas, e é desgastante, mas é muito. Porque dói, às vezes, no ouvido, quando alguém fala nós vai, nós volta. Aquilo dói, né? Dói. Mas é o que ele não está fazendo aquilo por mal. Até se ele tiver abertura, a gente pode dizer, olha, não é assim, é nós vamos, nós voltamos. Até pode-se dizer isso com o filho, ou até com uma pessoa muito íntima, com quem ela dá abertura para dizer, porque tem uns que não aceitam. Então, no momento em que a gente pode dizer, pô, é o que ela tem para dar, é o que ela aprendeu.
ela não teve conhecimento, ela não teve escolaridade, é o que ela tem. Então, esse é um processo intelectual, de natureza espiritual. É interessante uma coisa que nós devemos pensar muito. Aqueles que estão em idade de casar, tem aqui uns que estão em idade de casar, tem não tem. É nós casarmos com as pessoas que mais ou menos pensam em termos espirituais como a gente. Não precisa ter a mesma religião, não. Mas termos, eu sou ateu, eu não acredito em nada. E você é espírita, faz como? Ah, não, depois ele muda. Aham, tá. Vamos nessa. Então, gente, é também um embate que a gente precisa, antes das coisas acontecerem, nós precisamos pensar. Eu conheço casais que um vai para o centro e o outro vai para a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas eles se dão bem, se dão bem. Que eles não entram em conflito, todos os dois acreditam em Deus, eles não entram em conflito. E tem uma outra família que eu conheço também, que eles são adventistas e ela é católica, e ela tem pena porque ela vai para o céu e ele não vai, ou melhor, ele não vai para o céu e ela vai. Entendeu? Então fica difícil. Aí, às vezes, eu vejo ela dizer, nunca mais a gente vai se encontrar depois, né, meu bem? Que você vai, eu vou para o céu e você não. Uhum. Mas é melhor a gente não entrar em conflito, né? Então não adianta. Esse é de termos espirituais e emocionais também, quando nós temos as nossas emoções de uma forma diferenciada daquele que está conosco, quando alguma coisa nos bate muito melhor, né? Nos bate assim muito mais profundamente e a gente fala, poxa vida, que pena, olha, coitado. Ah, tomara que ele se dane mesmo, se lasque, ele se quebre todo, se arrebente. Aquilo te machuca, né? Te dá uma tristeza, né? Lé, você já imaginou você se casar com uma pessoa que detesta bicho? O que você ia fazer da sua vida? Ia virar bicho mesmo. Então, gente, são essas coisas que nós precisamos aprender, são essas coisas que nós precisamos pensar. Quando nós estamos sozinhos conosco mesmo, uma hora boa de pensar nisso é na hora do banho, é na hora que nós estamos sozinhos e dizer, puxa vida, eu tenho que ser mais mansa, mais tranquila e começar a pensar na minha mudança e deixar que as pessoas sigam a sua vida. Vocês vão ser muito mais felizes, com certeza. Que Deus os abençoe vocês, tá? Anote todos, André.